Bom, a gente já falou que indivíduos, pessoas, elas gostam de estar sozinhos, mas de alguma forma elas necessitam e sentem vontade de viver em grupos, pela sua natureza segregacionista, e de alguma forma ela busca estar perto daqueles que pensam e agem muito semelhante aos seus próprios modos. A gente tem então uma busca por satisfazer necessidades que são genuínas. Não se questiona aqui o porquê ou quais são e quais devem ser as necessidades dessas pessoas. A gente está tentando entender a origem dessas necessidades nesse contexto de viver sozinho e em grupo. Mas o que isso tem a ver com a ideia de empreendedorismo ou com esse debate que nós estamos traçando aqui? Bom, a gente já entendeu que se esses indivíduos eles buscam viver em aquilo que nós chamamos de grupos sociais, são justamente esses grupos sociais que vão estabelecer as bases daquilo que nós vamos chamar de organizações. Então, toda vez que duas ou mais pessoas eles se reúnem e estabelecem uma interação e buscam objetivos comuns, nós vamos ter uma organização. Na sociedade contemporânea, de certo modo, quase tudo é realizado dentro de organizações e isso é muito natural que homens e mulheres, ditos modernos, eles passem maior parte do tempo dentro de espaços que são organizações e dos quais eles vão depender para nascer, viver, aprender, se divertir, trabalhar, ou seja, uma série de aspectos também, inclusive, relacionados aos seus rendimentos e tudo isso para obter o que ele necessita em alguma medida. Se a gente pensa que quando os grupos ficam mais numerosos, acabam ficando um pouco mais cheios de regras e eles vão perdendo um pouco de pessoalidade. Você deve ter notado que em grupos menores há mais intimidade, há mais conhecimento mútuo entre as pessoas e menos regras. Quando se passa a ter mais pessoas, as relações vão se tornando mais não tão próximas e aquela intimidade construída vai se distanciando um pouco. E agora passamos a ter um pouco mais de regras, porque precisamos entender que com a existência de mais pessoas, as relações podem ser mediadas muito provavelmente devem ser mediadas no sentido de que pode haver conflitos e esses conflitos devem ser mediados. O que torna, de certa forma, torna esse grupo, essa cadeia relacional aí mais impessoal. A consequência disso, gente, é que os padrões vão se apresentar cada vez mais detalhados, ou seja, se estabelecem regras de entrada, saída, ações, práticas, ressarcimentos. Ou seja, nós vamos meticulosamente declarando as formas com que os indivíduos vão se relacionar, que eles possam compreender o que vai ser esperado deles. Ou seja, há uma clara expectativa e essa expectativa é tornada muito evidente, transparente. Com essa organização formal, a gente tenta remover algumas incertezas e limitações da situação humana. Então, assim, há incertezas, há expectativas que nós não sabemos o que tem que ser feito. Quais são as limitações? Também nós não sabemos, em geral, nós não temos todo esse conhecimento pleno e amplo. Então, nesses contextos em que há maior formalização desses grupos sociais, a gente vai tentando remover essas incertezas e reduzir essas limitações. E, obviamente, a gente tira vantagem dessa especialização das atividades. A gente espera que haja melhoramentos de produtividade nessa especialização e o que, de certa forma, vai facilitar o processo da tomada de decisão. A gente crê claramente de que ambientes mais formalmente estabelecidos e com aspectos e regras claras podem favorecer uma tomada de decisão centrada em um processo, centrada em resultado. A gente assegura ou busca também assegurar o cumprimento e execução daquelas decisões que foram tomadas pelos indivíduos que são participantes. Ou seja, as regras também, obviamente, devem ser estabelecidas para assegurar que as decisões que são tomadas pelo coletivo sejam cumpridas. Então, uma coisa são organizações, a outra coisa são organizações formais. A gente falou sobre empreendedorismo formal e informal nas aulas passadas, e ficou claro para nós a diferença entre um e outro.
No caso das organizações aqui, é muito semelhante a isso. A diferença de organização não formal para uma informal é justamente no fato de que as organizações formais elas devem ter o seu processo detalhado e organizadamente estabelecer os seus processos internos, ou seja, o processo interno deve ser organizado. Ela precisa, de certa forma, ter o registro nos órgãos competentes a respeito da sua existência. E, no caso da empresa, nós vimos que é o CNPJ, e alguns outros documentos que são necessários a depender de cada caráter da organização. A gente já sabe que há certamente outros documentos que vão ser necessários, mas não é objeto da nossa discussão. Nós só queremos entender os processos de formalização do ponto de vista do funcionamento dessa organização. Bom, o novo Código Civil brasileiro ele vai dividir essas pessoas jurídicas aí em direito público interno, externo e direito privado. Para nós, nos interessa as pessoas jurídicas de direito privado. As duas primeiras, elas direito público interno e externo, mais interessa ao Estado brasileiro. Vamos focar apenas nas pessoas jurídicas de direito privado. E o artigo 44 do nosso Código Civil brasileiro, ele aponta que são pessoas jurídicas de direito privado, as sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, associações de utilidade pública, as fundações, as sociedades mercantis e os partidos políticos.